Capítulo 21. Shiro dormiu profundamente até o dia seguinte. Conforme o sol começava a nascer, lançando um brilho avermelhado sobre a cidade de Hammerlock, os corviknigos que sobrevoavam o local começaram a emitir seus gritos. As cortinas bege do quarto brilhavam suavemente, a luz banhando o rosto de Shiro. Ele abriu os olhos instintivamente, sentindo-se mais revigorado do que nunca. Sua voz! As cortinas foram abertas e a suave luz da manhã tocou o rosto de Hokidai, aninhado em sua pequena cama. Sonolento, ele abriu os olhos e encontrou o olhar de Shiro. Hora de levantar e treinar, disse Shiro, pegando o sonolento Hokidai e tirando Gastly de seu lugar aconchegante. Nossa! Gastly bocejou amplamente, revelando suas pequenas presas. Depois de um tempo, Shiro terminou de se lavar, raspando a barba por fazer e lavando o rosto com água. Em seguida, saiu com Gastly e Hokidai. As ruas já haviam sido limpas pelos funcionários da Macrocosmos. O calçamento de pedra, escuro e liso, exalava um leve aroma de terra úmida. Shiro correu todo o caminho desde o lado oeste de Hammerlock até a rua principal, entrando em um restaurante que abriu cedo. A essa altura, ele já estava suando e com fome. Após gastar um pouco mais de 100 Pokédólares em uma refeição simples, tanto Hokidai quanto Gastly foram alimentados com Pokéblocos. Shiro estava agora pronto para ir ao estádio Hammerlock e treinar nas instalações de treinamento profissional que lá se encontram. Ao pegar o elevador para o andar superior de Hammerlock, ele caminhou em linha reta e viu as grandes portas de bronze imponentes, com o centro Pokémon funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem ao lado. Esta era a entrada para o estádio Hammerlock. Era um pouco mais de 6 da manhã, mas a área já estava repleta de treinadores. Após dar uma rápida olhada ao redor, Shiro entrou. A entrada dava para um corredor imponente e arqueado. No fundo, 2 treinadores com uniformes brancos estavam de pé como seguranças, o que, de fato, eram. Uma barreira cor de bronze estendia-se ao longo do final do corredor, posicionada logo atrás dos 2 seguranças. Além dela ficava a entrada do ginásio Hammerlock, acessível apenas aos treinadores que participavam do desafio do ginásio. De ambos os lados do corredor, portas automáticas semi-transparentes de um azul profundo alinhavam-se nas paredes. Cada porta dava acesso a um elevador, e cada elevador tinha um balcão de atendimento onde um funcionário verificava os cartões de identificação dos treinadores antes de conceder o acesso. Shiro aproximou-se casualmente de um dos elevadores à esquerda e entregou seu cartão a um homem corpulento de uniforme branco. Treinando ou procurando um parceiro de treino? O homem passou o cartão e começou a digitar em um computador próximo. Treinamento. Existem 3 níveis de salas de treinamento: básico, intermediário e avançado. A sala básica é compartilhada, enquanto as salas intermediária e avançada são privadas. Os preços são de 100, 300 e 500 Pokédólares por hora, respectivamente. Escolha um nível e a duração, e então efetue o pagamento. Aceitamos cartões. O homem enumerou os detalhes com uma eficiência prática antes de fazer uma pausa para aguardar a resposta de Shiro. Nível intermediário. 5 horas. Após processar o pagamento, o homem digitou algumas teclas antes de acenar para Shiro se aproximar. Shiro não tinha muita certeza sobre as diferenças entre os níveis de treinamento, mas preferia a privacidade a compartilhar o espaço com outros. 5 horas também se encaixariam bem em sua agenda, bem a tempo para uma refeição depois. Ao pegar o elevador até o andar indicado, ele entrou em um longo corredor. De um lado, janelas antigas com molduras de bronze ofereciam uma vista panorâmica de metade de Hammerlock. Do outro, fileiras de portas de salas de treinamento alinhavam-se na parede, cada uma acessível mediante a leitura de um cartão de identificação. Se um quarto estivesse ocupado, uma luz vermelha indicadora piscaria do lado de fora, impedindo o acesso. Mas, àquela hora da manhã, a maioria dos quartos estava vazia. Shiro escolheu um aleatoriamente e entrou. Lá dentro, subiu um pequeno lance de escadas antes de entrar na área principal de treinamento. O espaço era inesperadamente grande, 5 metros de altura e abrangendo mais de 100 metros quadrados, muito mais espaçoso do que parecia do lado de fora. No centro, havia vários bonecos de Pokémon de liga metálica, móveis e destinados à prática de tiro ao alvo.
Uma barra horizontal foi fixada a 3 metros de altura, servindo de poleiro para Pokémon do tipo voador. Diversos equipamentos de musculação preenchiam os cantos. Água e rações gratuitas também estavam armazenadas na geladeira e nos armários, disponíveis para os treinadores pegarem conforme necessário. Saiam daqui, Rookidee, Gastly. Após inspecionar a sala, Shiro pegou as Pokébolas e libertou seus Pokémon. Hook! Rookidee, sentindo-se sufocado dentro da Pokébola, imediatamente voou em direção à viga horizontal na parede, observando curiosamente os arredores. Como um Pokémon jovem que ainda não havia completado nenhum de seus 2 estágios evolutivos, ele naturalmente preferia estar ao ar livre. Gaawas! Gastly, por outro lado, estava visivelmente animado. Ele cambaleou para frente e se chocou contra o alvo metálico de Pokémon no centro da sala, apenas para ricochetear. Os modelos de liga metálica foram projetados pensando em Pokémon de nível avançado, sendo resistentes o suficiente para suportar múltiplos ataques até mesmo de Pokémon de nível de ginásio. Considerando a força atual de Gastly, mesmo que atacasse o dia todo, talvez nem sequer arranhasse o metal. Rookidee, Gastly! Shiro chamou. Rookidee, seu treinamento se concentrará em movimentos do tipo voador, corte de ar. O objetivo é conseguir conjurar 2 lâminas de vento simultaneamente em 2 segundos. Rookidee! Rookidee assentiu com a cabeça e alçou voo, iniciando seu treino de movimentos. No momento, leva mais de 3 segundos apenas para formar um único cortador de ar, então, antes de tentar liberar 2 de uma vez, era necessário reduzir esse tempo de carregamento ao máximo. Gastly! Shiro mal terminou de falar quando Gastly flutuou animadamente à sua frente, com um largo sorriso no rosto. Para Gastly, tudo aquilo parecia apenas mais um jogo. Shiro fez uma pausa por um momento e então lhe deu uma tarefa quase impossível. Gastly, seu objetivo é formar completamente uma bola sombria. Idealmente, você deve conseguir liberá-la em até 3 segundos. Gás! A boca de Gastly se abriu, e sua névoa fantasmagórica púrpura recuou brevemente para dentro. Ao ouvir um desafio tão difícil, ele ficou um pouco relutante em treinar. Mas um rápido olhar para o olhar firme de Shiro e outro para Rookidee, praticando diligentemente, o fizeram reconsiderar. Sem mais hesitar, Gastly começou a tentar. Bola Sombria era um golpe do tipo fantasma de alto nível e com poder considerável. No entanto, para o Gastly de nível novato, era incrivelmente difícil de executar. Esqueça lançá-lo, só o fato de conseguir formar uma bola sombria já drenava toda a sua energia. Isso era uma questão de força bruta, não algo que Gastly pudesse alcançar apenas com esforço próprio. Ainda assim, o treino permitiria que ele se familiarizasse mais com o movimento e seu fluxo de energia, ganhando experiência e força com o tempo. O fracasso era inevitável, mas sem fracasso, como ele poderia ficar mais forte? Com seus Pokémon focados em suas respectivas tarefas, Shiro colocou um peso de 20 quilos e começou a fazer flexões e agachamentos com um salto na sala de treinamento. No mundo Pokémon, as maiores ameaças eram frequentemente outros humanos. Alguns indivíduos possuíam habilidades especiais, enquanto outros haviam passado por treinamento extremo, desenvolvendo proezas físicas comparáveis às de Pokémon de alto nível. A força era a base da sobrevivência. Shiro aspirava a um dia derrotar sozinho um Onix ou enfrentar um Machamp, ignorando seus ataques sem esforço. Mesmo que lhe faltasse talento para atingir esse nível, melhorar seu condicionamento físico além do de uma pessoa comum ainda valia a pena. Capítulo 22. Cerca de 3 horas depois, Shiro estava tão exausto que mal conseguia se mexer. Ele simplesmente ficou deitado no chão, observando Rookidee treinar com total concentração no ar. A proficiência de Rookidee com o corte de ar estava melhorando rapidamente. Após muitas tentativas, ele havia reduzido o tempo necessário para executar o ataque para cerca de 1 segundo. No entanto, tentar conjurar 2 lâminas de vento simultaneamente ainda estava além de sua capacidade, seu controle sobre a energia do tipo voador ainda não era perfeito. Enquanto isso, Gastly, que inicialmente queria ser preguiçoso, se inspirou a dar tudo de si ao ver Shiro se esforçando tanto. Mas, após apenas algumas tentativas, acabou completamente exausto e desabou no chão.
Usar um movimento além do seu nível consumiu energia em excesso. Shiro decidiu pegar todos os pokéblocos que tinha e empilhá-los contra a parede para que Gastly pudesse comer sempre que ficasse com fome. Sob esse treinamento intenso, a proficiência de Gastly com a bola sombria estava melhorando a um ritmo visível. Se não fossem suas limitações atuais, principalmente a falta de poder bruto, ele já poderia ter lançado o ataque com facilidade. Apesar da dificuldade, Gastly parecia fascinado. Ele se recusava a desistir do bola sombria, obcecado pelo movimento. Ao ver isso, Shiro lembrou-lhe que não precisava fazer a bola das sombras tão grande, podendo usar versões menores para os ataques. Aquela simples sugestão pareceu uma revelação para o não muito brilhante Gastly. Animado, ele rapidamente formou uma série de bolas de sombra, cada uma do tamanho de um punho humano, e as arremessou contra os bonecos de treinamento de liga metálica. Isso, de certa forma, contava como a conclusão da tarefa. O talento de Gastly era claramente muito superior ao de Rookidee. Não só conhecia inerentemente mais movimentos, como seu controle e compreensão de energia se desenvolveram a um ritmo muito mais acelerado. Em outras palavras, sua afinidade elemental era extremamente alta. Shiro até suspeitava que Gastly já estivesse prestes a alcançar o nível iniciante. A pilha de pokéblocos que ele havia colocado contra a parede tinha sido devorada a uma velocidade alarmante, quase uma semana inteira de comida sumiu em pouco tempo. Rookidee. Percebendo o progresso de Gastly, Rookidee treinou ainda mais arduamente. Independentemente do que acontecesse, ele se recusava a ficar para trás em relação ao seu companheiro de equipe. Mas algumas lacunas simplesmente não podiam ser preenchidas apenas com esforço. Rookidee, desça e descanse um pouco. Shiro encostou-se na parede, chamando-a. Rookidee já estava ofegante, com a penugem amarela da barriga subindo e descendo a cada respiração. Tinha treinado tanto que até as penas azuis das costas começaram a cair, espalhando-se pelo chão. No entanto, ainda não dominava a arte de conjurar duas lâminas de vento simultaneamente. Para Rookidee, a energia do tipo voador parecia duas bolas de ferro girando, um movimento em falso e elas perdiam o controle. Oscilou no ar, batendo as asas fracamente antes de finalmente cair no chão em frente a Shiro. Na verdade, já vinha operando no limite há algum tempo, se esforçando puramente por meio da força de vontade. Rookidee! Shiro rapidamente o pegou, esmagou alguns pokéblocos na água e o alimentou. Em seguida, colocou uma Fliberry, aquela que ele havia comprado no mercado negro, perto de seu bico. Shiro dedicou um tempo para perguntar a vários treinadores da liga sobre métodos de recuperação. Todos disseram que alimentar um Pokémon com frutas especiais logo após um treino exaustivo produzia os melhores resultados. Após comer, Rookidee se enrolou formando uma pequena bola. Shiro acariciou suavemente suas penas, planejando alimentá-lo com os doces de Ace, restantes assim que ele acordasse. Neste momento, Rookidee acabou de atingir o nível iniciante, por volta do nível 11. Se tudo correr como esperado, ele deverá conseguir chegar ao nível 16 ou 17 nos próximos 3 dias, bem na iminência de evoluir. Seu rápido crescimento se deveu em parte ao seu baixo nível e à abundância de recursos que Shiro estava investindo nele. Após o treinamento desses 3 dias, e com seus movimentos um pouco mais aprimorados, estaria pronto para evoluir. Shiro também havia pensado no futuro de Rookidee no Stadium Merlock após sua evolução. No nível 16 ou 17, provavelmente seria o mais forte entre os de sua espécie. Mas, uma vez que evoluísse para Corvisquire, isso mudaria. Certamente haveria muitos Corvisquire de nível avançado competindo pela posição, todos acima do nível 30. Um recém-evoluído não teria a menor chance. Nessa altura, Shiro só podia trocá-lo por outro parceiro de treino, Gastly. Com seu talento superior, Gastly provavelmente atingiria um nível semelhante quando Rookidee evoluísse, o que lhe conferiria uma força de batalha considerável. 2. Tarde. Após fazer uma refeição rápida em um restaurante próximo, Shiro retornou à sala de treinamento, mergulhando imediatamente de volta em seus exercícios. Rookidee, após comer a Flyberry, já havia acordado e estava cheio de energia, piando e ansioso para treinar. Dengue! Na sala de treinamento, Rookidee bateu as asas no ar.
O ar ao redor condensou-se visivelmente, transformando-se rapidamente em duas lâminas de vento que cortaram o alvo metálico. Dominava a energia do voo muito melhor do que pela manhã. Não só criava duas pás de vento sem esforço, como, após algumas tentativas, conseguiu formar uma terceira. Hokide treinou incansavelmente, desfrutando do rápido crescimento de sua força. Desde que Shiro lhe deu a fruta da mosca, seu corpo se tornou visivelmente mais leve e ágil. Bang, bang, bang. 4 ou 5 pequenas bolas de sombra disparadas por Gastly, voando de forma ordenada e atingindo várias partes do alvo metálico. Gaga Gastly. Gastly deu uma risadinha, flutuando ao lado de Hokide e se exibindo. Hokide lançou um olhar para Gastly com seus olhos vermelhos, mas não lhe deu atenção. Gastly sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo, como se uma brisa fria tivesse passado. Recuou, chamando nervosamente. Gastly, sentindo-se um pouco intimidado, recuou. Na última vez que lutaram, ele havia perdido para Hokide. Agora, Hokide já estava em um nível superior, era mais rápido e possuía golpes que realmente podiam causar dano. Não havia como vencer. Além disso, Gastly pressentia que, se continuasse se exibindo na frente de Hokide, seria pego e apanharia. Ao ver Gastly desistir tão rapidamente, Hokide não se preocupou mais com isso e continuou treinando por conta própria. Nesse momento, Shiro carregava um peso de várias dezenas de quilos, esforçando-se ao máximo durante os exercícios. Gastly, que queria relaxar, olhou em volta, sentindo uma estranha sensação de culpa. Decidiu então continuar treinando. Nesse ambiente, tanto pessoas quanto Pokémon estavam lenta, mas firmemente, aprimorando suas habilidades. A noite logo chegou. Os cronômetros da sala de treinamento sinalizaram que a sessão de Shiro havia terminado. As máquinas começaram a piscar e a apitar, lembrando de que era hora de renovar sua sessão. Mas Shiro, junto com Hokide e Gastly, já vinha treinando há mais de 10 horas. Embora Hokide e Gastly ainda tivessem bastante energia e afirmassem que podiam continuar, Shiro estava preocupado que eles pudessem se esforçar demais e se machucar. O treinamento pode se tornar viciante, mas fazer pausas adequadas é necessário para maximizar a eficiência e evitar danos. Então, Shiro recolheu seus Pokémon, rapidamente arrumou suas coisas e saiu da sala de treinamento com sua mochila. No corredor externo, vários treinadores estavam encostados nas amplas janelas de cobre, observando a cidade de Elmerlock e conversando casualmente. Ei, Shiro, você já terminou? Um homem com um macacão de treino justo, vermelho alaranjado e cabelos cacheados, acenou para ele perto da janela. Seu nome era Hugo. Shiro havia falado com ele mais cedo naquele dia e perguntado sobre o método de recuperação de Pokémon. Sim, terminei o treino de hoje. Hugo, estou indo. Shiro acenou de volta. Hugo assentiu com a cabeça, observando Shiro descer de elevador, e então retomou a conversa com seus companheiros. Capítulo 23, Noite em Elmerlock. Perto do portão de bronze do estádio, um homem musculoso vestindo apenas uma camisa de mangas curtas estava de pé junto à passagem arqueada, segurando uma placa escrita à mão com uma das mãos. Qualquer treinador que passasse por ali inevitavelmente o notaria. Ele ficou parado em silêncio, observando os treinadores que entravam e saíam. A placa dizia: Arena de Batalha, campeão atual, 7 vitórias consecutivas. Não era incomum que treinadores montassem arenas de batalha com prêmios. Isso acontecia com frequência no estádio. No entanto, ficar parado com tanta ousadia na entrada como esse homem era raro. O estádio Elmerlock estava cheio de treinadores poderosos, então era apenas uma questão de tempo até que alguém viesse desafiá-lo e o enviasse direto para o centro Pokémon. Com o passar do tempo, alguns treinadores curiosos se aproximaram e começaram a discutir a situação. Ei! Qual é o formato da batalha? Há alguma restrição quanto aos Pokémon? Perguntou um deles. Ao ouvir isso, o homem musculoso virou a placa, revelando outra linha de texto. Apenas Pokémon de nível novato. As batalhas serão realizadas na área de treinamento pública. Que diabos? O treinador que havia perguntado zombou. Não me admira que ele ainda esteja aqui depois de todo esse tempo. Nível iniciante?
Ele deve estar louco. Se ele fosse louco, não teria vencido 7 vezes seguidas. Outro treinador acrescentou: eu o vi aqui ontem. Ele lutou uma vez e foi embora logo em seguida. Ele está usando um Pokémon do tipo dragão de nível iniciante e só batalha uma vez por dia. O quê? O primeiro treinador franziu a testa, avaliando o homem silencioso. E as pessoas realmente aceitam o desafio. O prêmio é uma escama de dragão salamense, e se você perder, paga apenas 1000 Pokédólares. Uau! Exclamou o treinador, chamando a atenção de quem passava por perto. Shiro estava entre eles. Ele seguiu a multidão em silêncio, ouvindo a discussão. Se a restrição de nível fosse maior, ele não teria considerado a possibilidade. Mas como a arena era limitada ao nível novato, isso na verdade ampliou o leque de potenciais desafiantes. Um treinador pode não ter um Pokémon de nível alto, mas encontrar um de nível novato era fácil, bastava capturar um na natureza. Seu Rockidee não pôde participar, mas Gastly pôde. Essa era a oportunidade perfeita para Gastly ganhar experiência em batalha. Mesmo que Shiro não tivesse uso imediato para uma escama de dragão, perder-lhe custaria apenas 1000 Pokédólares, o que não era muito. À medida que mais treinadores se reuniam, eles se bombardeavam com perguntas, o que levou a uma explicação sobre por que o prêmio era tão valioso. Salamence era um Pokémon do tipo dragão que exigia nível 50 ou superior para atingir sua evolução final. Isso significava que qualquer escama de dragão que ele perdesse vinha, no mínimo, de um Salamence de nível Elite. Os Pokémon do tipo dragão eram muito procurados por colecionadores ricos e treinadores ambiciosos. Eles não só possuíam habilidades físicas muito superiores em comparação com outros Pokémon do mesmo nível, como também ostentavam tipos vantajosos. Nessa época, os tipos Fada ainda não haviam sido descobertos, tornando os dragões um dos tipos mais fortes, perdendo apenas para o tipo Gelo. Seu potencial de crescimento também excedia em muito de Pokémon comuns. A maioria podia evoluir 2 vezes, em seu estágio final, geralmente atingiam o nível de ginásio. Rockidee, por exemplo. Mesmo após evoluir para Corviknight, ele só alcançaria o nível avançado, no máximo. Um Rockidee sem talento excepcional não tinha nenhuma possibilidade de crescimento após sua evolução final. Ele jamais conseguiria ultrapassar seus limites. Entretanto, mesmo os Pokémon do tipo dragão mais fracos podiam contar com a vantagem de sua espécie superior para se manterem à frente, mesmo quando seu potencial estivesse totalmente explorado. Apenas os pseudo-lendários que não eram do tipo dragão conseguiam rivalizar com eles. No entanto, a maioria dos pseudo-lendários já era do tipo dragão. Esses Pokémon eram os que mais se aproximavam de Pokémon lendários em termos de poder. Para alguém oferecer um prêmio desses, o homem que administrava a arena tinha que ser da família de domadores de dragões de Hammerlock. Alguém a fim de uma batalha. Pela primeira vez, o homem falou. Sua voz era grave e profunda. Após lerem os requisitos do desafio, os treinadores reunidos rapidamente descobriram qual Pokémon ele estava usando, um Jangmo de nível novato no auge de seu potencial, que eventualmente evoluiria para Common. É evidente que esta arena de batalha foi criada para ajudar seu Jangmo a alcançar o próximo nível. Os Pokémon do tipo dragão, especialmente os pseudo-lendários, tinham taxas de crescimento lentas, condizentes com seu imenso potencial. Batalhar era a melhor maneira de ajudá-los a ficarem mais fortes e evoluírem. Eu farei isso. Antes que alguém pudesse responder, Shiro deu um passo à frente. Alguns treinadores hesitaram. Jangmo era muito forte para a maioria dos Pokémon de nível novato, que ainda estavam em suas formas bebês. Os treinadores que possuíam Pokémon capazes haviam selecionado cuidadosamente aqueles com potencial excepcional e temiam que forçá-los a uma batalha tão feroz pudesse afetar negativamente seu desenvolvimento futuro. Mas Shiro não tinha essas preocupações. Ele só tinha um Pokémon disponível para a batalha, Gastly. Ele podia voar e era imune a golpes do tipo normal, o que significava que a maioria dos Pokémon de nível novato não conseguiria nem tocá-lo. Nesse nível, o único golpe perigoso que Jangmo poderia conhecer era a cauda do dragão, um ataque corpo a corpo. Contanto que Gastly o evitasse, a vitória era totalmente possível. Muito bem. Por aqui, meu amigo.
Ao ver alguém se aproximar, o homem musculoso imediatamente guardou sua placa e entrou no estádio Hammerlock ao lado de Shiro. Entre os treinadores que ficaram para trás, alguns lamentaram ter perdido a oportunidade, enquanto outros permaneceram céticos. Mas a maioria seguiu em frente, ansiosa para ver o quão forte esse Jangmu realmente era e o quão poderoso esse homem poderia ser. A multidão avançou pelo portão de bronze e dirigiu-se para a área de treinamento pública à direita. O homem musculoso cumprimentou a recepcionista na entrada antes de conduzi-los para dentro. Ele já havia alugado uma área de combate com antecedência. Shiro seguiu de perto. Depois de percorrer um longo corredor, o som de batalhas e gritos de repente encheu seus ouvidos. A área de treinamento básico de Hammerlock era menos uma área de treinamento e mais um campo de batalha público. Sob um teto de 15 metros de altura, fileiras de campos de batalha se estendiam até onde a vista alcançava. O piso azul escuro, feito de um material reforçado especial, era dividido por simples linhas brancas. Cada campo de batalha era equipado com 2 altos pilares de metal em cada lado. Os treinadores podiam escanear seus cartões de identificação nesses pilares, o que ativava barreiras de energia psíquica, formando um escudo protetor oval ao redor de todo o campo de batalha. Assim que uma batalha terminasse, qualquer um dos treinadores poderia remover seu cartão de identificação para desativar a barreira. Essa estrutura, com sua tecnologia avançada e grande investimento, carregava claramente a marca da Macrocosmos Corporation. O homem musculoso rapidamente conduziu Shiro a um campo de batalha aberto. Ambos inseriram seus cartões de identificação nos pilares, logo, uma multidão de espectadores se reuniu ao redor da barreira psíquica para assistir. Com um movimento suave, o homem retirou uma Ultra Ball preta e amarela e a segurou na mão. Meu nome é Hylan, e meu Pokémon é Jangmo. Com um único arremesso, a Ultra Bola se abriu no ar, liberando um pequeno dragão de escamas douradas no campo de batalha. Jangmo aterrissou firmemente sobre as 4 patas e soltou um grito agudo. Jangmo! Capítulo 24. Meu nome é Shiro, e meu Pokémon é Gastly. Com uma declaração confiante, Shiro pegou sua Pokébola e a lançou no campo de batalha. A bola vermelha e branca se abriu, e dela saiu uma figura escura e fantasmagórica rodeada por um gás roxo rodopiante, Gastly. Após algum treinamento, Gastly também atingiu o ápice do nível novato, ficando com uma força semelhante à de Jangmo. Que horror! Os treinadores ao redor começaram a murmurar. Gastly em Galar é bastante raro, e este parece ter um potencial impressionante. A princípio, pensei que ele fosse apenas um garoto bobo de olho nas escamas do dragão, mas agora é difícil dizer quem vai ganhar. Este Jangmo não é como os outros. Você viu as escamas dele? Jangmo comuns não têm escamas douradas e brilhantes assim. Claramente, ele foi criado com muitos recursos do tipo dragão e tem um talento extraordinário. Alguns treinadores ainda não davam muita importância a Gastly, balançando a cabeça em desaprovação ao ver o Pokémon do tipo fantasma. O barulho dos espectadores foi ficando cada vez mais alto, chamando a atenção de outros treinadores que já estavam envolvidos em batalhas. No entanto, isso não interferiu com Shiro e seu oponente dentro da barreira psíquica. A presença de Hylan era intimidante, anos de treinamento árduo esculpiram seu corpo em pura musculatura. Seu Jangmo, embora jovem, era igualmente impressionante, suas escamas douradas e membros fortes indicavam claramente sua força física, com alguns músculos visíveis sob as escamas. Gastly, por outro lado, pairava no ar, indiferente ao seu oponente que sequer conseguia voar. Jangmo! Pule, cauda de dragão, ordenou Hylan, tomando a iniciativa para começar a batalha, balançando o braço em sincronia com a ordem. Como Shiro havia previsto, o único ataque viável de Jangmo era a cauda do dragão, um golpe físico. Mas Jangmo não era como os Pokémon típicos de nível novato, ele era surpreendentemente ágil. O jovem dragão saltou sem esforço para o ar, planando até 6 ou 7 metros para encontrar Gastly, com a ponta da cauda brilhando com uma luz roxa. Gastly, continue flutuando cada vez mais alto. Shiro respondeu prontamente. Gastly pressentiu o perigo iminente, inconscientemente, seguiu o comando, voando alguns metros mais alto, até alcançar o topo da barreira psíquica. Jangmo, sem conseguir ganhar mais altura, errou o golpe com sua cauda do dragão, que apenas passou pelo mesmo lugar onde Gastly estivera momentos antes.
O jovem dragão pousou pesadamente de volta no campo de batalha. Ghastly, ainda abalado pelo susto, encarava a cena com os olhos arregalados. Vendo sua perplexidade, Shiro gritou: Ghastly! O oponente é forte. Use bola sombria. Ghastly despertou de seu torpor ao chamado de Shiro, encarando Jangmo com renovada cautela. Várias pequenas esferas sombrias de energia fantasmagórica começaram a se formar rapidamente ao lado do corpo de Ghastly. Enquanto isso, Jangmo não estava parado. Hylan sabia que seu Pokémon não conseguiria alcançar a altitude atual de Ghastly, mas tinha um plano para diminuir a distância. Jangmo! Use cauda de dragão, suba mais alto. Ao ouvir o comando, Jangmo balançou sua cauda para baixo com imensa força, fazendo o chão tremer com um rugido estrondoso. A poeira do impacto obscureceu a figura de Jangmo por um instante, e o público não conseguiu acompanhar seus movimentos. O poder da cauda do dragão lançou Jangmo para cima, diminuindo a velocidade visivelmente apenas depois de atingir uma altura de 8 ou 9 metros. A essa altura, ele já estava perigosamente perto de Ghastly no ar. Nossa! Ghastly soltou um grito agudo, com seu gás fantasmagórico girando violentamente ao seu redor enquanto via seu oponente se aproximando. Impulsionado pelo instinto e pela adrenalina, o potencial de Ghastly aumentou. As 5 pequenas bolas sombrias que ele havia preparado dispararam contra Jangmo em rápida sucessão, sua energia escura espiralando em direção ao dragão. Contra-ataque com cauda de dragão, gritou Hylan. Jangmo lançou outro cauda de dragão enquanto estava no ar. A poderosa energia roxa atravessou 2 bolas sombrias escuras, causando 2 explosões nítidas. No entanto, as 3 bolas sombrias restantes desviaram da cauda do dragão e atingiram o corpo de Jangmo em cheio. Jangmo soltou um grito de dor, seu corpo despencando rapidamente devido à força das bolas sombrias. A cauda do dragão que instintivamente visava encerrar a batalha com Ghastly também desviou-se do curso. Outro estrondo alto sacudiu o campo de batalha, mas Jangmo apenas balançou a cabeça e se levantou, encarando Ghastly no ar. A força de Jangmo é insana. Sua defesa, velocidade e qualidades físicas em geral superam em muito as de Ghastly. Os treinadores que assistiam expressaram seu choque. A força de Jangmo como um Pokémon de nível novato já havia superado as expectativas de todos. Não admira que Hylan tenha escolhido escamas de dragão como prêmio. Ele nunca considerou a possibilidade de perder. Um treinador que havia pensado em desafiar Hylan suspirou: Ghastly é bom, mas ele não aguenta nenhum golpe de Jangmo. Dentro da barreira, o corpo de Shiro se tensionou enquanto ele cerrava os punhos. Ele sabia muito bem que era extremamente injusto para Ghastly, ou qualquer Pokémon de nível novato, batalhar contra Jangmo. A força física de Jangmo era esmagadoramente superior. Se não fosse pela habilidade de levitação de Ghastly e seu tipo fantasma, um Pokémon comum de nível novato teria sido derrotado em um único golpe. Mas Ghastly ainda tinha uma chance de vencer. Ghastly! Hipnose! Shiro rosnou com urgência depois que Jangmo caiu no chão. Hipnose era um movimento do tipo psíquico de nível baixo, e Ghastly podia aprendê-lo facilmente. Hipnose era um movimento de controle incrivelmente útil e crucial em qualquer batalha. Se acertasse, Ghastly teria pelo menos algumas chances de atacar livremente. Hylan também entendeu isso e imediatamente instruiu Jangmo a evitar a situação. Jangmo! Use o Tackle para se mover! Jangmo, que já era incrivelmente rápido, acelerou ainda mais usando o ataque relâmpago, avançando pelo campo de batalha em direções aleatórias, deixando a maioria dos espectadores incapaz de rastrear sua posição exata. Ghastly, no ar, também estava com dificuldades para acompanhar os movimentos erráticos de Jangmo. Embora fosse mais forte em termos de capacidade dinâmica, Hipnose não era um movimento fácil de acertar, especialmente porque não fazia parte da tipagem principal de Ghastly, e ele não era particularmente habilidoso com ela. Era inevitável que Ghastly errasse o alvo. Mas o que Shiro queria não era Hipnose. Ele sabia que Ghastly conhecia o golpe, mas em seus treinamentos, eles nunca o haviam praticado de fato. Sem possuir habilidades telepáticas especiais para comunicação, Shiro ensinou Ghastly a ler os movimentos de seu braço para coordenação durante o treinamento, juntamente com seus comandos verbais.
No curto período de treinamento, Shiro ensinou apenas uma coisa. Que sempre que ele cerrasse o punho, Gastly deveria usar bola sombria, independentemente do que dissesse. O mesmo se aplicava ao Hokidai, mas com Erkuter em vez de Shadow Ball. Isso permitiu que Shiro explorasse a lacuna de informação, tornando os ataques surpresa mais eficazes. Capítulo 25 – No campo de batalha. Enquanto Jangmu corria de um lado para o outro, tentando evitar a possível hipnose, Gastly começou a condensar pequenas bolas de sombra no ar. A formação das pequenas bolas de sombra levou 2 segundos. Em circunstâncias normais, esse tempo seria suficiente para Hylan ordenar que Jangmu saltasse no ar e usasse cauda de dragão para interromper e atacar. Se o ciclo de bola sombria seguido por cauda do dragão continuasse, não seria apenas uma questão de quem esgotaria sua energia primeiro. Um único deslize de Gastly poderia resultar em um golpe devastador. Shiro tinha como objetivo quebrar esse possível ciclo e fazer com que Hylan e Jangmu entrassem no seu ritmo. Jangmu! Desvie! Hylan, ao ver as bolas sombrias novamente diante de Gastly, percebeu imediatamente que seu oponente tinha um forte vínculo com seu Pokémon. Eles haviam desenvolvido seu próprio ritmo de batalha, um que não dependia mais exclusivamente de comandos verbais. No entanto, Jangmu não reagiu com rapidez suficiente, pensando que Gastly ainda estava prestes a usar hipnose. No calor da sua corrida veloz, antes mesmo que pudesse olhar para cima, várias bolas sombrias em alta velocidade explodiram em seu corpo, uma após a outra. Jangmu! O Pokémon gritou de dor quando várias escamas douradas se estilhaçaram com o impacto. O choque o fez balançar a cabeça em sinal de agonia. Apesar de ter levado vários golpes, ele ainda se mantinha firme. Enquanto isso, Shiro monitorava atentamente o estado de Jangmu. Para ele, era como uma luta contra um chefe em um jogo estilo Souls. Seus ataques pareciam meros arranhões, mas um único erro poderia resultar em derrota instantânea. Ele precisava manter o foco e evitar erros. Seu oponente poderia cometer inúmeros erros, mas um único deslize dele ou de Gastly seria a sua ruína. Gastly. Hipnose. Após essa rodada de ataques, Shiro invocou hipnose pela segunda vez. Ele desferiu um golpe de braço com força e abriu o punho cerrado. Gastly, percebendo rapidamente o gesto, começou a preparar a hipnose. Mas Hylan hesitou. Depois de ter sido enganado uma vez, ele já não tinha certeza se a ordem de Shiro era real. Tudo o que ele sabia era que Gastly provavelmente estava alternando entre hipnose e bola sombria. Continuar a depender de cauda de dragão colocaria seus Pokémon em sério perigo. O ataque hipnose de Gastly tinha uma grande chance de acertar o alvo no ar, e se Jangmu adormecesse antes de tocar o chão, as bolas sombrias subsequentes provavelmente o derrubariam. Mesmo com boa resistência física, Jangmu não aguentaria tanto castigo. Em comparação, era mais seguro continuar esquivando do que atacando. Jangmu! Não ataque, ordenou Hylan, fazendo com que o Pokémon acelerasse e desviasse. De cima, Gastly lançou a onda rosa de movimento lento para o ataque hipnose, mas ela foi muito lenta para atingir o ágil Jangmu do lado oposto. Essa é a jogada mais segura, elogiaram vários espectadores. Após receber uma bola sombria, Jangmu agora está atento tanto à hipnose quanto à bola sombria enquanto desvia. Nesse ponto, as chances de Gastly acertar outra bola sombria diminuíram significativamente. Além disso, o instrutor que estava falando fez uma pausa repentina, o que levou os outros ao redor a incentivá-lo a continuar. Além disso, o treinador do Gastly, esse tal de Shiro, não pode se dar ao luxo de trocar golpes com o Jangmu do Hylan no ar. Se ele quiser vencer, precisa evitar ao máximo qualquer confronto direto lá em cima. Então, na verdade, o único movimento viável dele é a hipnose. Em meio aos murmúrios dos espectadores, o confronto dentro da barreira continuou. Jangmu! Cauda de dragão! Hylan deu a ordem imediatamente após Jangmu se esquivar do ataque lento de hipnose. Ele agora partiria para o confronto direto, pois essa era a melhor maneira de derrotar o adversário escorregadio à sua frente. Shiro estreitou os olhos, dando a próxima ordem. Gastly! Spray ácido! Gastly, um Pokémon do tipo fantasma veneno,
Não havia sido particularmente treinado em golpes do tipo veneno, mas como qualquer outro Pokémon de sua espécie, conhecia golpes básicos do tipo veneno. Spray ácido e bola sombria eram os únicos dois golpes ofensivos disponíveis para este Gastly. E o ataque ácido, que consistia em cuspir uma gosma tóxica pela boca, era significativamente mais rápido de lançar em comparação com a bola sombria. Não! Como o Jangmo ainda estava a poucos metros de distância, Gastly rapidamente cuspiu uma gosma verde tóxica. Em pleno ar, sem conseguir se impulsionar, Jangmo arregalou os olhos e se debateu desamparadamente enquanto a massa viscosa o cobria completamente. O ritmo de ataque dos Pokémon do tipo dragão foi completamente interrompido. Embora a gosma em si não tenha causado muito dano, e o leve veneno não tenha afetado o corpo de Jangmo, o spray ácido deixou enojado. Após atingir o chão, sacudiu a cabeça apressadamente para se livrar da gosma. Jangmo! Use proteção! Hylan gritou com urgência. Diante da perfeita sincronia entre Gastly e Shiro, ele sentiu uma profunda sensação de impotência. O comando chegou aos ouvidos de Jangmo, tirando-o de seu estado de desgosto, e instintivamente, ele executou o golpe. Dende! 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 A saraivada de bolas sombrias disparadas do ar atingia continuamente a barreira, criando uma série de estrondos e ondulações. Poucos segundos depois, a barreira verde se estilhaçou e Jangmo, ainda abalado, voltou sua atenção para o oponente irritante acima. Jangmo! Jangmo gritou para Gastly, seus cascos robustos pareciam prontos para atacar e chutar Gastly no rosto. Queria que o adversário tímido a enfrentasse de frente. Gastly. Mas Gastly, no ar, apenas girava preguiçosamente, mostrando a língua e emitindo um som zombeteiro. Já! Jangmo estava furioso, com uma vontade enorme de pular e dar uma surra em Gastly, se ele pudesse voar. Gastly, hipnose. Shiro não estava interessado na troca de farpas verbais. Conseguir a vitória rapidamente era sua prioridade máxima. Mas Hylan, que estava esperando por esse momento, aproveitou a oportunidade. Ele latiu, Jangmo. Cauda de dragão, suba e derrote-o. Hylan estava apostando que o comando de Shiro era, na verdade, para a bola sombria. Em uma situação em que seria forçado a assumir uma posição passiva de qualquer maneira, Hylan teve que esperar que Shiro desse a primeira ordem para então tomar sua decisão. Ele estava confiante de que ninguém se esquivaria de avançar em uma vitória tão apertada. Após a troca de palavras entre os dois Pokémon, o treinador de Gastly provavelmente partiria para o ataque com bola sombria. E esse seria o momento perfeito para Jangmo entrar em cena e desferir um golpe decisivo.